No ano de 1813, o fronte ocidental da Guerra de 1812 tornou-se uma área de importância estratégica crescente, pois os Estados Unidos buscavam recuperar a iniciativa militar após a humilhante perda de Detroit no ano anterior. As autoridades em Washington estavam determinadas a reverter o impacto psicológico e territorial dessa derrota, que havia minado o moral nacional e fortalecido tanto a presença britânica quanto a influência indígena liderada por Tecumseh na região dos Grandes Lagos. A reconquista de Detroit transformou-se, portanto, em prioridade militar absoluta, não apenas por sua relevância geopolítica, mas também pelo simbolismo patriótico atrelado à cidade. O general William Henry Harrison foi nomeado comandante das forças americanas no Noroeste, recebendo a missão de reorganizar tropas, melhorar o suprimento e, sobretudo, planejar uma ofensiva que pudesse restaurar a confiança norte-americana no conflito. Harrison sabia que no teatro ocidental, o domínio ambiental e logístico era ditado pelos Grandes Lagos, especialmente pelo Lago Erie, que servia como a principal rota de abastecimento para os britânicos. Se os Estados Unidos não conseguissem estabelecer uma presença naval sólida na região, qualquer movimento terrestre seria condenado ao fracasso frente à mobilidade superior do inimigo. Com essa compreensão, a estratégia americana passou a concentrar esforços na construção de uma frota nova e robusta no Lago Erie. Essa tarefa monumental exigiu transportar madeira, canhões e suprimentos por rotas difíceis, além de reunir mão de obra qualificada numa área que até então não possuía infraestrutura naval significativa, revelando o tamanho do desafio logístico enfrentado. A responsabilidade pela construção da frota foi entregue ao jovem e determinado comandante Oliver Hazard Perry, cuja liderança se tornou decisiva. Instalado em Presque Isle, atual Erie, Pensilvânia, Perry coordenou o surgimento de um estaleiro improvisado, que em poucos meses transformou uma orla tranquila num núcleo de guerra naval em plena efervescência. Enquanto os americanos trabalhavam arduamente, os britânicos monitoravam a situação com preocupação crescente, percebendo que seu domínio naval estava ameaçado. A sobrevivência de suas posições no Canadá e o apoio ativo às tribos indígenas dependeriam diretamente de evitar que os Estados Unidos controlassem o Lago Erie, que era indispensável para transporte de armas, mantimentos e reforços. Entre os aliados mais importantes da Grã-Bretanha encontrava-se a Confederação Indígena liderada por Tecumseh, que enxergava o conflito como uma oportunidade única de barrar a expansão norte-americana sobre as terras nativas. Seu prestígio como guerreiro e diplomata permitiu unir diferentes povos, oferecendo aos britânicos uma valiosa força terrestre complementar. No entanto, a aliança era marcada por tensões latentes. Tecumseh desejava uma postura ofensiva e um compromisso total com a defesa dos territórios indígenas. Mas os britânicos nem sempre priorizavam esses objetivos, concentrando seus recursos no esforço global contra Napoleão. Esse desalinhamento estratégico prenunciava dificuldades futuras. Mesmo assim, até meados de 1813, Tecumseh manteve sua coalizão firme, incentivando os britânicos a sustentar sua presença forte no Noroeste. Sua visão política ultrapassava a guerra imediata, pois almejava a criação de um território indígena soberano que pudesse resistir ao avanço contínuo dos colonos americanos. Em setembro de 1813, a frota americana de Perry ficou pronta para navegar. Após perigosa operação de transposição das embarcações sobre barras de areia, a esquadra finalmente alcançou o Lago Erie aberto, posicionando-se para enfrentar o comandante britânico Robert Heriot Barclay, veterano experiente da Marinha Real, mas com navios insuficientes para assegurar sua vantagem histórica. A Batalha do Lago Erie, travada em 10 de setembro, tornou-se uma das mais memoráveis vitórias navais dos Estados Unidos. Perry,
Embarcado na nau capitã USS Lawrence, enfrentou forte fogo inimigo, mas, com ousadia e improviso, transferiu-se para o USS Niagara e desferiu o golpe decisivo que quebrou as linhas britânicas e assegurou o triunfo americano. Após a luta, Perry enviou sua famosa mensagem: "We have met the enemy, and they are ours", sintetizando o significado moral da vitória. Esse feito mudou drasticamente o equilíbrio militar na região, retirando dos britânicos sua capacidade de sustentar posições avançadas e facilitando o avanço terrestre norte-americano. Com o controle naval consolidado, Harrison iniciou de imediato a ofensiva para retomar Detroit, sabendo que os britânicos agora estavam em desvantagem e forçados a abandonar a cidade devido à falta de suprimentos. Essa retirada enfraquecia diretamente a confiança indígena nos aliados britânicos. A reconquista de Detroit representou não apenas a anulação de um revés anterior, mas também a prova de que os Estados Unidos eram capazes de coordenar operações combinadas com maior eficiência, conectando forças terrestres e navais para alcançar resultados estratégicos mais amplos. Seguiu-se, então, uma perseguição intensa às forças britânicas e indígenas sob o comando do general Henry Proctor, que recuavam para o interior do Canadá Superior. O moral britânico estava abatido após a derrota naval, e as divergências internas com Tecumseh sobre táticas defensivas agravavam-se visivelmente. Tecumseh protestou contra a retirada contínua, alertando que cada passo para trás enfraquecia a causa indígena e minava a base política de sua confederação. Ele argumentava que um combate decisivo deveria ser travado para proteger o território que ainda consideravam recuperável. A tensão entre Proctor e Tecumseh gerava indecisões que acabaram prejudicando o planejamento britânico. Mesmo contra sua vontade, Tecumseh permaneceu ao lado dos aliados, fiel ao objetivo maior de proteger sua terra e seu povo da crescente expansão americana. A perseguição norte-americana culminou em 5 de outubro de 1813, na Batalha do Tâmesis, travada no sudoeste do atual Ontário. As forças de Harrison atacaram com determinação e encontraram adversários cansados, mal supridos e desorganizados, resultando numa vitória rápida e convincente para os Estados Unidos. Durante o combate, Tecumseh foi morto, evento envolto em controvérsias quanto às circunstâncias exatas, mas inquestionavelmente devastador para a resistência indígena. Sua morte eliminou o principal elo político e espiritual que mantinha unida a confederação formada ao longo de anos de diplomacia e luta. Sem Tecumseh, o sonho de um território indígena autônomo e capaz de resistir ao expansionismo norte-americano rapidamente se dissolveu. A deserção de muitos guerreiros, a perda de direção política e o enfraquecimento da causa indígena tornaram-se inevitáveis consequências dessa derrota. Assim, os eventos de 1813 no fronte ocidental representaram uma virada decisiva da guerra. Os Estados Unidos obtiveram supremacia sobre os Grandes Lagos, recuperaram territórios perdidos e eliminaram a maior ameaça indígena organizada da região. A partir dali, o caminho para a expansão norte-americana rumo ao oeste ficou praticamente livre, ao mesmo tempo em que o esforço britânico concentrou-se em outros teatros mais críticos do conflito.